bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos. Já estou mais uma vez aqui, convidei o Thiago Prux para a gente dar continuidade aqui nos vídeos que a gente vai falar de destaques de ações de grandes gestoras. E hoje a gente vai falar do fundo Equita Selection e também das ações que fazem parte do fundo, das ações especificamente de Shopping Center. Tudo bem, Thiago? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Pessoal, só antes da gente começar, quero sempre lembrá-los, os vídeos que a gente faz nunca são recomendações, são vídeos informativos, onde a ideia é a gente mostrar para vocês as estratégias dos fundos, como é que eles fazem as distribuições das carteiras e realmente manter vocês bem informados aí para as melhores tomadas de decisão. Quero sempre lembrar, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, para se inscrever, ativar a sinetinha para que vocês recebam as notificações e que aqui no site da ZAL a gente disponibiliza para vocês diversos materiais gratuitos. Então a gente tem aqui uma parte de relatórios grátis, que ele vai estar dividido entre relatórios de ações, relatórios de fundos, relatórios de economia e também o nosso blog, onde a gente passa diversas informações diariamente. E para quem gosta de receber informações, com bastante facilidade, a gente tem também um canal de distribuição, uma lista de distribuição, no Telegram. Ela é completamente gratuita, basta vocês solicitarem a inscrição. Então, a gente passa ali as informações sobre as operações, sobre o mercado de bolsa de valores, sobre a parte de fundos de investimento, sobre ofertas que a gente está tendo no mercado. Então, com a ideia de manter vocês sempre bem informados. E vou aproveitar também para comentar com vocês sobre o e-book que a gente fez de renda variável, já que é o assunto que a gente está tratando. Então, eu vou deixar o link para vocês depois aqui na descrição do vídeo. Então, basta vocês acessarem ali o link, que vocês vão ter acesso a esse e-book super completo. Ele é um e-book com mais de 17 páginas, então com diversas informações, explicando como é que o mercado funciona, explicando como é que é a renda variável, a diferença das ações que a gente tem, então, preferencial, units, ordinárias. Então, com a ideia de que vocês fiquem aí com bastante informação sobre essa parte de renda variável. E só antes de eu entrar efetivamente na carteira, até comentando um pouquinho sobre essa parte de renda variável, é uma das áreas que a gente tem aqui dentro do escritório. A gente tem uma mesa especificamente de renda variável aqui, onde a gente auxilia os nossos clientes tanto nas operações efetivamente para quem opera sozinho, mas também a mesa ela dá suporte para quem segue carteira recomendada. Ela trabalha com as recomendações, por exemplo, na parte de renda variável de operações estruturadas. Então, a gente também segue as carteiras ali da corretora para quem acompanha. Então, é realmente um serviço super completo, além da gente contar com uma equipe super grande de assessores de investimento e com diversas outras áreas. Então, com a ideia sempre de passar informação para vocês e ajudá-los na montagem e principalmente no acompanhamento da carteira. Então, a gente vai ter ali uma área ainda de fundos de investimentos, de renda fixa, de operações de IPO, tanto da parte de ações quanto de fundos imobiliários, a parte de previdência, uma parte de seguros de vida. Então, um atendimento super completo para passar para vocês ali as melhores alternativas para que vocês possam fazer a distribuição da carteira de vocês. Então, entrando aqui no fundo, deixa eu passar aqui para vocês as informações. Então, antes de mais nada, só lembrando que esse fundo aqui, o Equita Selection, pela XP, ele está fechado nesse momento para a captação. Existe uma outra versão que daqui a pouquinho eu vou comentar sobre ela, que essa sim está aberta. Então, lembrando, eu até já fiz alguns vídeos com o pessoal lá da Equita, já visitei a gestora. Então, eles são um fundo, o Equita Selection, ele é um fundo que é long only, então um fundo que só faz operações compradas. Ele é um fundo aí que existe desde 2010, como vocês estão vendo aqui na lâmina. E eles têm uma estratégia que ela cruza, ela faz uma combinação de bottom-up com top-down. O que significa isso? Então, eles vão fazer uma estratégia tanto do micro para o macro, então entender a empresa dentro da economia, e também ao contrário, entender da economia para dentro da empresa. Então, eles vão fazer essa combinação de estratégias na hora de fazer a seleção dos ativos que eles têm. Então, o foco deste fundo aqui, tá, gente? Do Equita Selection FICFIA, ele é um fundo com ativos locais, então o foco dele é ativos locais e ali uma parte ainda de commodities também que eles podem trabalhar. E ele pode investir em ações internacionais, mesmo não sendo o foco do fundo. O fundo, ele trabalha aí com uma exposição comprada entre 8% e 130% na sua média. O que significa isso? Que esse fundo pode sim trabalhar alavancado. Não é um fundo que tende a ter uma alavancagem muito alta, mas a média aí do fundo é trabalhar entre esses 80% e 130% de exposição. Dentro de um ativo específico, pela estratégia que eles seguem,
eles não têm mais do que 30% em um único tipo de ativo, então eles têm esse limite de exposição. Até no geral, não é nem normal eles normalmente chegarem a tanto. Já chegaram, em alguns momentos pode acontecer. E com relação ao fundo, a gente tem aqui o histórico de retorno dele. Então, a gente vai ter aqui, né, o fundo teve uma alta, depois quando a gente teve a queda do mercado em março, o fundo hoje, se a gente for pegar pelo fechamento de junho, o fundo ele acumula uma alta aí desde o início, então desde 2010, de aproximadamente 500%, enquanto o Ibovespa tem uma alta aí perto de 50% nesse mesmo período. Então, uma diferença bastante grande. O fundo tem uma aplicação de R$ 5.000 de mínimo, ele é um fundo disponível para todos os investidores, e o fundo ele tem resgate de mais 30, tá? Então, é importante sempre lembrar que quando eu peço resgate, 30 dias depois que vai acontecer a conversão das cotas efetivamente em dinheiro, e o dinheiro fica liberado depois de mais 2 dias ali para o investidor. Só antes de eu passar ali para o Thiago comentar ali sobre as ações, em especial das ações de shopping que compõem a carteira, quero lembrar que existe uma outra versão desse fundo, que aí é uma versão que é a Advisory, que ele é um fundo, então, disponível somente para os investidores da XP. Então, ele é um fundo que ele vai ter a ideia de construção da carteira vai ser a mesma. Tá? Então, as ações que compõem a carteira vai ser a mesma, mas a gente tem uma pequena diferença com relação à estratégia. O Advisory, ele pode entrar vendido e ele também vai ter um foco maior em ações que são offshore e não em commodities, como acontece nesse daqui que eu estou mostrando para vocês. É uma estratégia, então ele também tem uma aplicação mínima de R$ 5.000, acaba sendo até uma estratégia complementar. As estratégias das ações vão ser muito parecidas, claro, das ações compradas em especial no Brasil, mas acaba sendo uma alternativa também para quem não conseguiu entrar na primeira leva ali do fundo, que é esse daqui, que já está fechado aí há algum tempinho, se eu não me engano, já faz uns 6 meses talvez, que esse fundo está fechado para captação. Então, vou passar ali a palavra para o Thiago comentar ali sobre a carteira, enquanto eu vou abrindo aqui para vocês. Na verdade, ao invés de falar a respeito de uma ação específica, eu quero comentar a respeito de um setor que tem uma participação relevante no fundo, que é o setor de shopping centers, né? Que normalmente é um setor mais resiliente, né? Tanto que se a gente pegar em termos de ocupação, né? Os shoppings, todo mundo sabe, né? São muito mais do que centros de compra, né? Tem a Em especial questão aqui no Brasil, né? em especial aqui no Brasil, né? E dessa vez a crise pegou direto nesse setor com o fechamento dos shoppings, né? Tanto que se a gente pegar ali, dar uma olhada nos ativos, ó, eles têm participação. A maior participação hoje na carteira é com o Intermédica, depois tem Equatorial e já tem o terceiro lugar, Iguatemi, tem 6,5% da carteira. Temos também Multiplan, né, que está um pouquinho ali mais para baixo. O Multiplan tem mais 13,5% da carteira. E tem a Gereissati também, que é a holding, que tem ações do Iguatemi. Eu acho que tem um torno aí de 1,6, 1,7 da carteira. Ali, ó, JP SA3. Então, tem mais de 10% aí do fundo que está posicionado nesse setor. Tem algumas questões aí que vale a pena a gente comentar. A primeira delas é que o setor ele vem se ajustando nos últimos anos, né? Então, a gente pega, por exemplo, o que essas empresas grandes de shopping fizeram. Aqueles ativos que eles não tinham controle dos ativos, tinham uma participação menor, eles fizeram a venda desses ativos e ficaram só com aqueles ativos que são os ativos importantes, né? Então, em termos de localização, nós estamos comprando bons imóveis, sim, né? Claro que o setor ele vai demorar um tempinho para recuperar, né? Porque vai ter inadimplência, vai ter inquilino renegociando aluguéis, isso é uma coisa normal, né? Porque boa parte dos shoppings ainda estão fechados e mesmo aqueles que estão abertos não estão operando, né, com o mesmo volume de vendas que estava operando antes da crise, né? E é claro, até estacionamento lotado é novo, cinema, que é uma fonte de receita importante, todos abrirem, estar lotados novamente, vai demorar um pouquinho, né? Mas para quem quiser comprar ativos descontados e ativos de boa qualidade num setor que historicamente é um setor mais resiliente, justamente em função aí das baixas, tem ativos com preços atrativos, é justamente isso que a Equitas
está vendo, né? Inclusive, eu já vi várias vezes, a gente tem contato lá com eles, é um setor que eles compraram bastante justamente em função desses preços mais baixos, né? Exato, exatamente. E até o que é bacana a gente comentar também, ele é um fundo que ele tem uma gestão bastante ativa, né? Eu tinha feito vídeo com eles, foi logo que a gente começou a ter um circuit break atrás do outro, assim, foi naquela semana que eu tinha feito o último vídeo com eles, quando eu visitei a gestora, e naquela época a maior exposição que o fundo tinha era na Azul, tanto que até a gente tinha comentado bastante sobre esse ativo no vídeo que a gente tinha feito. Então, mesmo que a Azul ainda esteja lá, ela já não tem uma exposição tão grande. Então é legal a gente comentar que eles realmente têm uma gestão bastante ativa aí dentro desse fundo. E também varia assim, muito de gestor para gestor, né? Porque a gente viu alguns gestores que, por exemplo, quando começou toda essa questão das quarentenas, né? Venderam os ativos de shopping, justamente porque esses ativos iam sofrer, né? E tiveram gestores que, ao contrário, começaram a montar a posição quando as ações começaram a cair. Então, sempre tem essa... Não é uma questão de certo e errado, mas uma questão de visão diferente, né? E normalmente os fundos têm essa gestão mais ativa, assim, de aproveitar essas oportunidades, né? Exatamente. E ele é um fundo que acaba fazendo bastante isso. Então, pessoal, seguem aqui, então ficam as informações. A gente vai fazer mais vídeos para vocês falando de ação, que são destaques ali entre grandes gestoras, então tanto ações quanto setores. Lembro mais uma vez que para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, para se inscrever. Agradeço mais uma vez o Thiago pela participação especial aqui nos nossos vídeos e a gente se vê em breve. Até mais. Um abraço.